Boa tarde, galera. A partir desse momento a gente está gravando. Essa gravação vai estar disponibilizada no YouTube depois, para quem não puder ter participado nesse momento, tá assistindo em um outro momento, e também ficar um material de apoio para vocês estarem consultando esse material novamente. O que acontece? Talvez eu vou estar olhando para cá porque a câmera, né, que é o notebook que está filmando, está aqui nessa direção que eu estou olhando. Porém, os monitores que eu uso de auxílio estão aqui. Então, se vocês verem olhando para cá, não né, é só por causa da posição dos monitores. Vou deixar esse recadinho para vocês aí. O que acontece? Eu coloquei lá no AVA, né, não sei se todos viram, né, quem teve oportunidade de assistir ou de visualizar isso já. Eu coloquei para a gente fazer uma revisão desses primeiros tópicos, né, que a gente abordou ainda não na modalidade presencial, e como uma revisão, porque a gente vai ter já uma atividade avaliativa, né, e a gente vai precisar rever esses conceitos e tal, então a gente vai dar um reforço nesses pontos. Então a aula de hoje vai ser mais destinada a isso, para fazer esse levantamento, né, desses pontos, revisar esses conteúdos que a gente já abordou, né, e depois também, durante a semana, falar sobre os mitos de software. Se vocês olharem, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Só um instante. Se vocês olharem aqui, né, a semana 15 a gente tem as nossas atividades, certo? Eu até separei, coloquei uns tópicos para a gente ver, questão de, né, que foi o material de revisão e o que a gente vai estar discutindo essa semana. Como está lá naquele plano de ensino que eu disponibilizei, que foi mandado para aprovação e tudo mais, temos um fórum de dúvidas. Então, tipo assim, eu estou com dúvida em determinado conteúdo, poste aqui. Estou com dúvida em tal item, poste aqui. Então, cria um tópico. Vocês têm liberdade para criar esse tópico, criem esse tópico, preencham com sua dúvida, porque os outros colegas e eu estaremos, né, tendo acesso à sua dúvida e respondendo. Então, assim, a gente vai construindo, né, um conhecimento juntos, tá bom? Talvez é só uma afirmativa que você quer trazer para reforçar alguma ideia. Também pode. Poste lá que a gente vai comentando em sequência, tá bom? Aqui foi criado um grupo de WhatsApp, né, com o intuito de auxiliar o processo metodológico, tá bom? Não é obrigatório. Quem quiser entrar no grupo, lá eu vou estar postando o link das web e tudo mais. Então não é obrigatório, porém lá a gente vou estar colocando conteúdo não, vou estar disponibilizando lá alguns informativos, mas como dito não é obrigatório. E assim que a gente vai seguir nas nossas próximas aulas. Estaremos colocando material ali na semana, colocando um fórum de dúvidas. Esse fórum de dúvidas vai se repetir por toda a semana, tá bom? Então, cada semana vai ter um novo tópico e você vai, né, mediante as dúvidas daquela semana, você preenche nesse fórum, certo? Depois eu vou colocar, né, como aviso lá em cima o grupo de WhatsApp para quem quiser participar, tá bom? E os links a gente vai colocando sempre na sequência das semanas para vocês não se perderem, ok? É, Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, tem alguém aguardando. Deixa eu aprovar, permitir.
Olha só, galera, vocês têm liberdade, se tiverem dúvida também, para, né, desmutar o microfone e tá fazendo sua pergunta, tá bom? Esse momento aqui a gente está numa atividade síncrona. A gente está juntos e quem tiver dúvida, quem tiver qualquer questionamento ou qualquer contribuição a fazer, esse momento vocês têm total liberdade, para estar abrindo o microfone, falando e tudo mais, ok? Então, se ninguém tem alguma dúvida, eu vou abrir aqui vocês estão vendo já isso. Esse primeiro material, quando eu faço a apresentação da disciplina, né? Então, aqui embaixo eu começo falando o processo da engenharia de software, né? Só como uma revisão mesmo. A gente bateu muito em conceitos, algumas definições que a gente foi construindo, né, naquelas primeiras aulas presenciais. Como está definido por Sato, né, o termo engenharia de software foi escolhido para enfatizar quanto era necessário a produção de software baseado em fundamentos teóricos nas disciplinas práticas tradicionalmente conhecidos, né, nos diversos ramos da engenharia. A gente viu, então, outros conceitos. Um conceito muito importante que a gente tem batido sempre é esse conceito, né, que Sato citou, né, de FIRTS, que é o seguinte: o estabelecimento e uso, né, sólido de princípios da engenharia para se obter um software que seja economicamente viável, seja confiável e funcione, tem eficiência em máquinas reais, né? Ele tem que rodar dentro da proposta da realidade tecnológica que a gente vive. A gente tem que disponibilizar um software dentro daquele orçamento previsto. Claro, imprevistos acontecem, mas a gente não pode se tornar refém deles, muito menos ficar justificando ou tendo estouros de orçamento e tudo mais. Então, tudo isso vai influenciar na qualidade e no tempo de construção do software. E também confiável, né? Ninguém quer usar um software que não tenha garantia. Como que você vai instalar o Internet Bank no seu celular hoje se, vamos supor, vamos pegar um banco digital, o nome qualquer, vamos pensar que tela banco digital. Como que você vai confiar nesse sistema do tela banco digital se você não tem, né, se ele não te apresenta uma certa credibilidade? Se você não confia no software, como que você vai colocar seu dinheiro lá dentro desse banco? Sendo que um banco digital, tecnicamente, ele está sendo gerido, ele está acontecendo através de softwares. Então, tem que haver uma confiança por parte do software para te entregar um determinado valor, né? Te entregar um determinado produto útil, certo? Estou vendo o Jonathan ali, ele tem alguma dúvida? Podemos seguir? Alô? Oi, Joelma. Oi, eu vou. É porque o Wagner saiu e eu não estava achando o Jonathan. Aí ele entrou para falar comigo. Tá tudo bem, pode continuar a aula que eu vou interpretar para ele, tá bom, Renato? Não, perfeito. Então, colegas, eu acabei que eu não falei, né? A professora Joelma também está aqui para auxiliar no processo de interpretação para o nosso colega Jonathan. Né? Todo mundo está vendo o Jonathan aí também. Fico feliz em vê-lo bem também, né? Todos, né? Todos que estão aqui também é bom estar junto novamente. Eu acabei que fui apresentando aqui uns outros conteúdos, acabei esquecendo de falar isso, porque outros colegas foram entrando pelo meio do caminho e tal. Se quem quiser falar, como já dito,
favor, desmute o microfone e tenha liberdade, tá bom? Aqui a gente está numa sala de aula em vários locais ao mesmo tempo, né? Tecnicamente a gente não está na mesma sala, mas a ideia e o sentimento que a gente tem que construir é que estamos todos juntos, tá bom? Vamos seguir então, dando essa revisão, certo? Desses conceitos que a gente veio abordando nesses primeiros momentos presenciais, ok? Isso é de extrema importância para que tenhamos um fluxo, né, das nossas atividades agora por diante. Lembrem sempre desse conceito. Que seja eficaz em máquinas reais, economicamente viável e confiável. Um software tem que atender minimamente esses 3 pontos, certo? Então esse conceito é muito importante para as atividades que a gente vai estar desempenhando nas próximas aulas ou nos próximos momentos, ok? Acabei passando. Esses autores, né, Prisman, Max, eles apresentam uma definição, né, da engenharia de software de acordo com a I3E, né, que é o Institute of Electrical and Electronic Engineers, né? Então, qual que é essa definição? Primeiro ponto, né? Aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada, quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. Isto é, a aplicação da engenharia ao software. Então, é pegar as técnicas da engenharia, questão dessa abordagem sistemática, disciplinada, certo? Constante, quantificável, que eu consiga medir, porque a gente tem que medir todo o nosso processo, para o desenvolvimento de um software. Então, é pegar esse conceito da engenharia e aplicá-lo ao software. Não é aplicado em construção civil, na engenharia civil, todo amparato ambiental, na engenharia ambiental. Então, a gente precisa ter também na construção de software. Então, os estudos, né, como um elo ali a mais, o estudo das abordagens definidas no primeiro ponto. Então, todas as abordagens dentro da construção de software, seguindo os princípios da engenharia, sendo executados, tá bom? Então, a gente viu essa figura aí, que... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, que acho que aqui vai ficar... Eu tenho que ir medindo mais ou menos, galera, porque eu estou no compartilhamento e também olhando a gravação. Então, tem que fazer um mix ali de todo mundo. Vamos lá. Esse desenho aqui, ele aborda um processo que, infelizmente, acontece muito em nossas empresas de desenvolvimento. São todas? Não. Mas, infelizmente, acontece. E isso vai impactar em N pontos. Esses N pontos são considerados fatores que vão dificultar, diminuir a qualidade do nosso software e vão impactar no economicamente viável, que a gente viu lá no início, e também da questão cadê? Aqui, ó. Confiabilidade do software, tá bom? E, consequentemente, rodar em máquinas reais é um termo que vai estar muito ligado ao nosso hardware disponível hoje. Vamos ver essa figurinha. A gente já debateu sobre ela, alguns colegas talvez não, por causa de segunda chamada e tudo mais. Isso aqui, na verdade, é a primeira linha da figura de cima, a segunda linha e a terceira linha, tá bom? Eu só desmembrei, porque aqui fica muito pequeno, aqui a gente fica mais nítido para a gente ver, né? Só para ampliar. Deixa eu mutar um pouquinho o microfone até que esse guincho para, só um instante.
Galera, peço desculpas, né? Como eu já tinha dito anteriormente, aos que não ouviram, está em obra aqui do lado. Então é guincho, furadeira, martelo o dia inteiro. Então, quando o barulho, principalmente do guincho, que faz um ruído muito grande, quando ele estiver ligado, eu vou dar uma mutada no microfone, tá bom? Mas a gente vai administrando isso da melhor forma possível. Vamos lá. Aqui a gente tem então a primeira parte da nossa figura, que é o que? A gente tem um cenário, né? Toda a figura é o cenário de a solicitação de um software. É como se eu, pessoa que tem uma padaria, fosse lá na empresa que desenvolve sistema, olha, eu quero um software para minha padaria, ok? Então, a gente desmembrou aqui nessas imagens. E o primeiro, então, olha só, o cliente queria isso. Reparem que ele queria um balanço. A ideia dele era poder ter algo que gerasse um lazer para ele, para os filhos dele e tudo mais, né? Vamos associar a imagem que aí, quando a gente for pensar nesse ponto ao processo de software, vai ser a mesma coisa. Olha só, primeiro passo e mais complexo que a gente tem é esse item aqui, ó. Foi isso que ele explicou para o líder de projeto. Então reparem que o líder de projeto já recebeu uma informação um pouco mais diferenciada daquilo que o cliente pediu. Então o cliente não soube explicar. Essa que a gente vai falar lá na frente em qualidade, a questão de dados, requisitos explícitos e implícitos. A gente vai ter que tentar analisar todos esses itens e, de fato, agregar aquilo que o cliente precisa. Então, o cliente explicou dessa forma. Vocês conseguem ver meu mouse aí, não conseguem? Consegue. O líder de projeto entendeu assim. A gente já vai meio que naquele esquema de telefone sem fio, né? Ele vai mudando a cada pessoa que passa. O analista especificou dessa forma. Então, reparem que as coisas vão mudando, né? O simples vai se tornando complexo pela falta de um bom levantamento de requisitos, de uma boa análise inicial do projeto. E isso aqui se torna uma bola de neve. Quando as etapas iniciais não são bem estruturadas, à medida que ela vai passando, a bola de neve vai aumentando. Então, ou corta o mal pela raiz logo no início, ou quanto maior, né, no caso, o tempo que você precisar, ou o tempo que você identificar esse problema, pior será para você reparar ele. Então, próxima etapa, o programador entendeu assim, né? Reparem que é muito similar, né? Todas as etapas. É muito parecido o que o cliente queria com o que cada um está entendendo. Reparem que ninguém conseguiu realmente entender ou captar a essência do cliente. Desenvolveram o aplicativo assim, né? O programador entendeu dessa forma, fez além do que foi solicitado, mas foi passado para ele informações que tecnicamente precisariam de mais detalhes, né? Não tinham tantos detalhes. Se a gente der seguimento, Joelma, se tiver muito rápido, você me fala, tá bom? E qualquer dúvida, pode falar. Tá bom, professor, obrigada, tá? Eu só deixo meu áudio desligado, mas qualquer coisa eu te chamo por causa do barulho aqui também, Não, tá bom? perfeito, perfeito. Então, a gente dá seguimento aqui, depois que o desenvolvimento foi pronto, a gente faz os testes de carga, né? A gente vê que o nosso sistema é Tolkien, né? O projeto resiste bastante à sobrecarga, né?
Soprou, quebrou. Os beta testes, né? As pessoas que testam recebem praticamente uma forca que como que testa algo que já vem sendo feito de forma errada, já vem sendo estruturado de forma errada, já vem sendo todo planejado com erros. Então, é como se fosse a morte para eles, né? Que eles não têm como testar algo, eles não têm como validar essas questões. O cliente instalou isso, o suporte instalou isso no cliente, né? Segura aí, só para dizer, um faz de conta, porque não tem muito que ser feito, né? Aí a gente entra no outro lado, foi cobrado pelo projeto isso, então foi cobrado algo mirabolante, algo grandioso, mas no final das contas não houve nada, certo? Como os PETs devem ser aplicados, né, como se fossem remendos, eles vão remendando tudo isso para tentar acertar e não conseguem construir ou modelar ou aplicar corretamente todos esses itens que você tem que redesenhar ou você tem que agregar de valor ou consertar ou corrigir, mas já que está todo estruturado de forma errada, a bola de neve só vai aumentando. Por fim, nesse segundo quadro aqui, a gente tem um cenário que acontece muito, como o projeto foi documentado. Olha que lindo. A maioria não documenta. Essa que é a grande questão. Ah, mas vou perder horas fazendo uma documentação? Vai. Talvez as horas que você perde fazendo documentação vão lhe proporcionar lá na frente horas de economia, porque talvez você não precisa treinar alguém, porque a documentação está muito bem especificada. Então, é qualidade. É um processo de qualidade que a gente tem que pensar, certo? Aí, como o marketing é a alma do negócio, proporam, né, algo grande, não é grandioso, mas algo que realmente, nossa, que maravilha, eu preciso disso. Eu não, né, isso aqui o software foi anunciado assim, né, como algo diferente ou algo, né, que realmente as pessoas precisavam, tudo mais. A questão é quando foi entregue. Reparem que se eu pedir para abril, foi entregue em dezembro, né? Então já não fazia sentido mais ter esse balanço. Esse quadrinho eu gosto muito, que é a solução de um suporte para alguns problemas. Ah, qual que é a solução? Corta a árvore. Ah, qual que é a solução do sistema? Contrate outro. Qual que é a solução do sistema? Ah, implemente uma nova versão do zero. Ah, mude tecnologia. Então isso acontece. A gente tem muito isso na nossa realidade. O pessoal meteu o pau no sistema, né? Reclame Aqui está aí para isso. E veio um pessoal, criou a versão open source, entregou aquilo que o cliente queria com um requintezinho a mais, ó. Um pneu, um balancinho com almofadinha, pelo custo zero, né? Então, algumas soluções hoje são criadas open source devido a essa grande comunidade que vem crescendo, principalmente Linux, né, o sistema operacional aberto aí, e algumas soluções também vêm crescendo. O próprio Moodle que a gente vem usando, né, nessa aula como base, ele é uma ferramenta open source. Então, qualquer um de vocês pode baixar o Moodle, instalar o Moodle, usar o Moodle, implementar o Moodle para vocês. Porém, né, essa interface gráfica do IFES foi modificada, foi feito alguns ajustes e tudo mais. Processo de integração e tal. Mas o Moodle, querendo ou não, ele é uma ferramenta open source. Assim como tem várias ferramentas, principalmente para comércio eletrônico e tudo mais. Beleza? Então, não quero discutir questões de open source, mas sim discutir o processo. A gente tem que entender que
Por mais engraçado que alguns pontos dessa imagem, né, tragam para nós, a gente tem que ter o sentimento que isso acontece muito. Às vezes a gente aprende, pensa que está fazendo certo, mas a gente está fazendo errado. Então, pô, não vou documentar porque é chato, não vou documentar porque não vai ter necessidade. Será que não? Será que lá na frente você não vai precisar disso? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar muito para alinhar e desenvolver algo com qualidade. Não estou falando que um sistema sem documentação é um sistema sem qualidade, certo? Não é isso. Eu só estou dizendo que existem algumas etapas que são extremamente importantes para que possamos, né, construir esse sistema e esse sistema tenha, seja de qualidade, tendo eficiência, né, sendo confiável, rodando em máquinas reais e dentro de um preço que a gente, né, um preço economicamente viável. Eu cheguei a comentar isso em sala. Não é porque o software custa R$ 1 milhão que ele é um software que não é economicamente viável. Se o software custa 1 milhão e me retorna 2 milhões por ano, certo? Ele é economicamente viável. Mas a questão é, o software custa 100 mil e ele me dá R$ 1.000 de retorno, né, dentro dessa, sabe, é essa relação que eu quero dizer para vocês. Não estou falando que é questão de ser caro ou barato, estou falando se ele realmente ele te dá uma contrapartida, porque o software é desenvolvido para entregar uma solução, e se ele te entrega algo de valor, o preço que você paga por ele pode ser alto, mas se tem essa contraproposta de valor, ele é economicamente viável. É nesse ponto que eu quero que vocês entendam esse conceito, tá bom? Deixa eu olhar aqui se tem alguma dúvida. Não. Olha só, esses autores aqui ainda, que é o Prisman e o Maxim, eles ainda definem que a engenharia de software é uma tecnologia distribuída em camadas, e onde, né, suas camadas é fundamental que se tenha um comprometimento organizacional com a qualidade. Então, quando a gente olha a imagem aqui, a gente tem esse processo. Se a gente pensar, né, na figura de um cone, na figura de uma pirâmide, qualquer, né, estilo, qualquer imagem nesse sentido, vocês têm que reparar que a base ela é maior do que a ponta, certo? Então, nesse processo de software, o meu foco, que tem que ser minha base e maior, né, de todos os itens acima disponibilizados, é o que? A qualidade. Então, eu tenho que ter um processo com qualidade, eu tenho que ter foco na qualidade como base. Se a minha base, né, se eu tenho esse foco na qualidade como base, e o que eu for construir para cima, né, para terminar o meu software, seja através do processo, seja através de métodos, seja através de ferramentas, né, o processo de construção, os métodos, quais metodologias eu vou seguir e tudo mais, quais ferramentas eu vou usar, ou vou deixar de usar, tudo isso vai influenciar se eu tiver foco na qualidade, tá bom? Então, aqui depois está uma descrição, né, desses 3 pontos, né, que seria metodologia, o processo e ferramentas, né, sempre tendo foco na qualidade do processo, ok? Então, essa aqui foi o primeiro material que a gente conversou. Tem outros 2. Se vocês repararem, né, dando seguimento aqui, eu sempre vou voltar nesse conceito, tá bom? Que é o estabelecimento de princípios da engenharia para se obter economicamente um software, né, economicamente viável, que esse software seja confiável e que rode em máquinas reais. Sempre pensando
nessa ideia, né? Tendo essa proposta em mente, tá bom? Aquele outro conceito, né, de Prisman e Maxim, que apresenta uma definição de engenharia de software, né, de acordo com a E3E, que é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção do software. Isso que a gente discutiu agora há pouco ali atrás. Então, se a gente está falando tanto em engenharia de software e tudo mais, a gente tem que entender também o que é o software, né? Que a gente conversou, a gente desenhou que o software, na verdade, é um conjunto de programas, né, ou instruções que vão agregar um valor, vão gerar um determinado valor para a pessoa que está usando. Então a gente viu, existem vários tipos de software. O AVA que a gente está usando, essa ferramenta de RNP aqui, né, para fazer a videochamada, o WhatsApp, tudo isso são softwares, né, cada um com as suas funcionalidades que vão estar agregando algum valor, certo? Então, eu só trouxe esse conceito de software para poder alinhar. Deixa eu ver, opa. Tem alguém aqui no bate-papo. Show. Só para poder alinhar, porque a gente está falando de engenharia de software e para a gente entender realmente o que é o software, tá bom? A gente chegou então a discutir um pouco em sala a questão da crise do software, né? A crise do software que começou a surgir lá nos anos de 1970, quando de fato começou a ter necessidade de softwares. Por quê? Se eu não preciso de software, não tem crise, não tem demanda, não tem construção. Então, lá, né, lá nos anos 70, o que aconteceu? Muitas empresas começaram a crescer. E essas empresas, depois que, lá da Segunda Guerra Mundial, que o ENIAC começou, ENIAC é o primeiro computador, né? Começou a ter o seu tamanho reduzido, o seu custo reduzido e se tornando acessível a pessoas, né, em suas residências, não somente empresas e tudo mais, houve uma maior demanda por computadores. Mas antes mesmo dos computadores chegarem nas casas, as empresas de maior porte já estavam tendo condições de comprá-lo, porque, querendo ou não, estava se tornando mais barato, menor e tudo mais. E todo mundo sabe que o computador ele é capaz, né, ou tem capacidade para realizar tarefas de muitas pessoas, principalmente em questões de cálculos matemáticos e tudo mais, né, a realização dessas tarefas massivas. Então as empresas precisavam de computadores, porque, querendo ou não, o computador ia ser uma forma de reduzir custo da empresa e potencializar lucros, porque elas fariam com menos mais, né? Com menos recurso humano, mais atividades, conseguiriam executar mais tarefas e tudo mais. Então, todo mundo começou então a correr atrás dos computadores. Para quê? Para conseguir ter um diferencial e tudo mais, né? Agora eu consigo fazer uma atividade muito mais rápida e tudo mais. Mediante esse cenário, as empresas, né, usando computadores, para mim ter computador, eu preciso ter sistema. Eu posso, né, como a gente discutiu, ter um hardware e não ter um software. Beleza. O que vai funcionar? Nada. Ele só vai ficar com energia, mas não vai ter funcionalidade nenhuma. O software é justamente para indicar o que o hardware tem que fazer. E eu não posso ter um software sem hardware, né? A gente só comentou teve essa explicação aí desses dois pontos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: começou a ter a demanda por hardware dos computadores para essas empresas, porém precisavam de sistemas. E
até então, sistemas eram uma coisa assim que muita gente não dava valor, ou porque isso era novo, não tinha começado ainda. Então, houve a necessidade de construir sistemas. Mas como que a gente constrói um sistema? Foram fazendo. Cada um fazia de um jeito. Cada um foi aprendendo, programando de um jeito. E chegou um momento que existiam muitos programas que eram incompatíveis. Cada um fazia um jeito, não havia padronização e tudo mais. Até cheguei a falar, né, que é como se fosse aquela expressão pelas coxas. Não sei se todos conhecem, mas a expressão pelas coxas vem, né, lá de antigamente, quando as mulheres faziam telhas de casa nas coxas. As coxas das mulheres eram o molde. E a gente sabe que um lado do nosso corpo, né, tem já diferença de outro. Então nunca ficava perfeito as telhas. Então elas não davam o encaixe preciso, dava goteira e tudo mais. Então essa que é a explicação para a expressão feito nas coxas ou pelas coxas, né? Então o software era dessa forma, cada um fazia de um jeito, cada um tinha um método, um padrão, uma sequência que ele acreditava ser a correta. E começou que esses muitos tipos não iam a lugar nenhum, porque era difícil de ter uma sintonia, de chegar a um consenso, né? Era muito difícil você ter como você ampliar seu software e tudo mais mediante esse cenário. Então, pensando nesse problema que a gente tinha, lá, né, na verdade, surgiu no final dos anos 60, início dos anos 70, as primeiras referências, né, no quesito engenharia de software. Então, começou a ter esse cuidado para que, de fato, tivesse uma regra, um processo, uma metodologia que fosse comum a todos, para que, mediante o crescimento, que estava sendo muito rápido, todo mundo conseguisse acompanhar esse crescimento. Então, começou-se a discutir a questão da engenharia de software e cadê, né? Vem falando aqui nesses materiais, mediante esse problema, eles começaram a pensar soluções que de fato poderiam, né, trazer uma solução. Por isso que o termo engenharia de software vai, né, segundo, né, o Maxim e Prisman e Maxim, a questão de uma abordagem sistemática e disciplinada, algo que é constante, algo que você consegue quantificar, ter um processo cronológico correto, certo? Existem etapas a serem seguidas e tudo mais. Então, mediante o problema, foi proposto essa solução e dali para frente começou-se a desenvolver softwares usando o termo engenharia de software, né? Ou usando as ideias da engenharia de software, que funcionariam como um processo, uma regra. Igual quando a gente vai fazer um bolo hoje. Ah, eu não sei fazer bolo. Vou na internet, pego uma receita, certo? Bolo de chocolate. Pego uma receita, o que eu tenho que fazer? Sigo aquela receita, né, de acordo com os itens que eu, né, julgo ser corretos, está ali. Pego, sigo aquela receita e dali para frente, né, no final do processo eu vou ter um bolo. Claro que quanto mais experiência em fazer bolo você tiver, por mais que a receita você não conheça, você vai conseguir desenvolver aquele processo melhor. Então, tudo isso vai estar relacionado à experiência de software. Cadê? Então, aqui, né, depois tem mais alguns textos para vocês, né, relembrarem. Né, lembrando que isso aqui tudo a gente já discutiu em sala. Causas da crise do software. Né? Vamos pensar então algumas causas, só para a gente, né, deixar mais claro aqui.
Por que que a crise aconteceu? As estimativas de prazo e de custo frequentemente, né, são imprecisas. O que que isso quer dizer? Não se conseguia falar, vou te entregar isso semana que vem por X reais. Não era possível. Devido a essa falta de padronização, essa falta de planejamento, essas inconstâncias que existiam, o que que acontecia? Todo mundo ia fazendo de um jeito, e então prazo e custo não eram cumpridos. Não dedicamos tempo para coletar dados sobre o processo de desenvolvimento de software. Eu tenho que fazer um sistema para minha padaria. Em vez de sentar e levantar requisitos, ele já sentava na frente do computador e começava a programar. E aí? Isso não é interessante, porque muitos acho que parou. Até me perdi, gente, desculpa. Essa questão da coleta de dados, muita gente já ia para frente do computador e começava a desenvolver código. Lembra da figura lá em cima que a gente viu? É isso aqui. Você não faz. Claro, aqui está falando que foi feito errado, mas você também não fazer é o mesmo erro. Então, o processo está aqui, ó. Esse primeiro quadro. Entender o que o cliente precisa de forma implícita e explícita para poder definir e criar o quê? Todos os dados, né? Coletando todos os dados necessários para dar seguimento no processo. Com poucos dados históricos, né, como os guias, as estimativas têm... Com os poucos dados históricos como guia, as estimativas têm sido a olho e com resultados previsivelmente ruins. É questão de você não ter uma métrica, um método, um processo. Você ia no... não, peraí, isso aí está funcionando, não está funcionando. Você não seguiu uma metodologia real para poder você fazer algo acontecer. Você ia simplesmente fazendo e medindo no olho ali, igual, né? Igual tem gente que vai fazer um bolo aqui fazendo no olho. Seguir receita não. Joga tanto disso, joga tanto daquilo, mistura mais um pouco disso, né? Claro que um bolo não é como fazer um software, certo? Então a chance disso dar errado é muito grande. A produtividade não acompanhava as pessoas, né? Então a demanda era muito maior do que as pessoas podiam desenvolver. Os projetos de desenvolvimento de software normalmente são efetuados apenas com um vago, né, indício das exigências do cliente. A gente lembra lá daquela figura, ele só passa uma ideia superficial do que ele precisa, mas não entra no detalhamento que vai influenciar diretamente na qualidade. A qualidade de software, às vezes, é menos que adequada, por tudo esses pontos que a gente já vem discutindo. Só recentemente, né, começaram a surgir conceitos quantitativos sólidos de garantia de qualidade de software. O que é essa questão de conceitos quantitativos? Você medir, você conseguir medir determinada ação. Medir determinada ação, medir o software, medir se eles têm qualidade, se ele não tem qualidade. Questão dos softwares existentes ser muito difícil de manter, que era aquele esquema que eu falei que cada um fazia de um jeito, então não tinha um padrão. E a manutenção acabava com todo o orçamento, né? Então, porque você gastava muito mais tempo para poder consertar. Então, olha como que o custo ia mantendo. Esse ponto tem relação com esse primeiro, né? Prazo e dinheiro, que não eram, né, atendidos. Porque também, né, como a gente pode detalhar, a manutenção não foi enfatizada como um critério importante. A gente fez, está feito, acabou, sucesso. Mas esqueceram que você tem que manter esse software. Então, o software,
Ele nasce, cresce e morre, certo? Então, nesse processo de nascer, crescer e morrer, você tem que dar atenção nele desde o início, antes do início até depois que ele morre, certo? Então, você tem que pensar em manutenção. Se você não pensa nesses itens, a qualidade cai e provavelmente a vida útil dele também vai cair, tá bom? Aqui só um reforço, né? Por que que a crise se manifestou, questão de prazo, né? Prazo que não foi cumprido, orçamento que passou do que foi planejado, a qualidade que não existia, requisitos que nunca foram cumpridos, o cliente queria determinado item, mas não conseguiu ser entregue aquele item, né? E a questão dos projetos não gerenciáveis. Você não conseguia manter aquilo, porque ele ia se tornando uma bola de neve, você perdia controle, e quando você se dava conta, o projeto já estava morto, sem mesmo ter nascido. Então, o custo foi um investimento alto que você desperdiçou e tudo mais. Aqui, então, a gente tem, né, os 3 últimos pontos para poder falar da possíveis soluções, né, para a crise. O uso de melhores técnicas, métodos, ferramentas. Lembra da imagem? O apoio, apoiados na qualidade, tá bom? Apoiados na qualidade, esses 3 pontos. Mais treinamento e educação, incentivar o processo de capacitação dos programadores e tudo mais. E, né, a mudança de paradigma sobre o que é desenvolver um software e como deve ser feito. A gente tem que dar a ideia que desenvolver software é sentar atrás da tela de um computador e escrever linha de comando, né, linha de código, certo? A gente tem que tirar isso da ideia. O software é muito mais que isso. É você levantar requisitos, analisar requisitos, entender se esses requisitos realmente são os requisitos que o meu cliente tem, se realmente eu conseguir atender a todas as expectativas do meu cliente, se ele está sendo, né, atendendo a requisitos legais, talvez determinado sistema tem que ser estabelecido ou ter como base regras, leis. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá bom? Então, é para muito mais de simplesmente escrever linhas de código. Ok? Alguém tem alguma dúvida, então, sobre a questão da crise do software? Deixa eu ver o bate-papo aqui. O áudio aqui está travando em alguns momentos. Alguém ficou com alguma dúvida? Jonathan, já que travou para você aí, você tem alguma dúvida? Quiser abrir o microfone e falar, ou se quiser colocar no chat. Beleza, então. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Quem quiser também depois colocar as dúvidas lá no fórum, galera, aqui no Lava, tá bom? Fiquem à vontade, beleza? Então, para a gente, né, não se estender muito, a aula vai até tecnicamente 4h20, né? Porque a gente tem aqueles 20 minutos de intervalo, então até 4h20. Mas eu não pretendo nessas web gastar todo esse tempo. Eu espero fazer com menos para não ficar algo muito massivo, tá bom? Senão fica muito pesado para a gente poder, né, ficar ali 2 horas ouvindo também não é legal, tá bom? Então, só vou passar aqui por esse material do item, né, do aula 3, que foi a última
a último material que a gente discutiu na modalidade presencial. E se vocês olharam, tem um slide chamado Mitos, né, do Software, que está aqui já na semana do dia 15 também. Esse material aqui, eu quero que vocês deem uma olhada nele para a gente poder discuti-lo na quarta-feira, ok? Então, quarta-feira a gente vai falar sobre esse carinha aqui. Se tudo ocorrer bem, se fluir, a gente já inicia o aula 5, mas a gente vai discutir principalmente esse material aqui. Vamos lá, então. Mitos, né, do software. Desculpa, esse aqui. Mitos é na quarta-feira, perdão. Deixa eu apagar aqui. Então, né, relembrando mais uma vez, o estabelecimento de sólidos princípios da engenharia para se obter economicamente um software que rode em máquinas reais e que seja confiável, beleza? Esse conceito da engenharia, a gente vai usar bastante ele. Aqui então eu contei, né, esse caso desse projeto da Agência Espacial Europeia, que tinha o objetivo, né, de lançar esse foguete. E esse foguete ele gastou 10 anos para ser construído, 8 bilhões de dólares, capacidade de 6 toneladas, né? Então ele conseguia carregar 6 toneladas. E qual que era a ideia? Garantir, né, a supremacia europeia no espaço. Então eles queriam ser os primeiros, seus bambambam. Então, eles tiveram o seu voo inaugural, né, na data 4/6, né, de 96. Então, a gente discutiu, né, que era um projeto grandioso, 10 anos de construção e tudo mais. E, como resultado, ele explodiu 40 segundos após a decolagem. Então, ele decolou, 40 segundos, explodiu. A destruição do foguete em uma carga avaliada em 500 milhões de dólares. Então, o prejuízo foi 500 milhões de carga, mais os 8 bilhões de investimento no foguete, porque ele também explodiu, né? Então, 8,5 bilhões, certo, de dólares perdidos em 40 segundos. Eu acho que é um prejuízozinho legal para alguém, né, sofrer. Olha só, fato. O veículo detonou suas cargas explosivas de autodestruição e explodiu no ar. Por quê? Isso são perguntas que a gente tem que fazer. Simplesmente eu não compro um carro de 250 mil para ele se explodir assim que eu tirar ele da concessionária, certo? Então, a ideia é o quê? Que eu construa ou que eu compre algo que vai, né, durar por muito tempo para tudo aquilo que ele foi planejado ou projetado. Então, algumas perguntas começaram a ser feitas. Por que ele explodiu? Porque porque ele estava se quebrando devido às forças, né, aerodinâmicas. Mas por quê? O foguete tinha perdido o controle de direção e altitude. Qual que é a causa disso? Né? Então, reparem, ele perdeu o controle de direção. Mas por quê? Então, eles foram investigando alguns motivos que chegaram à causa. Então, os computadores, né, principal e backup deram um shutdown ao mesmo tempo. Resumindo, o computador desligou ao mesmo tempo. Logo que ele desligou, ele perdeu o controle de direção. Perdendo o controle de direção, ele saiu de rota, saiu da proposta estabelecida, e então ele se autodestruiu. Essa que foi a ideia. Então, olha que interessante. Ele desligou, mas por que ele desligou? Olha só, ocorreu um runtime, né, erro, e ambos os computadores desligaram. Mas por que fez esse erro acontecer? Um programa que convertia um valor de ponto flutuante para um número inteiro de 16 bits recebeu como entrada um valor que estava fora da faixa permitida. Olha que coisa bizarra. Converter um float para, né, falando em C,
provavelmente nesse caso, né? Converter um float para inteiro. Só essa conversão aí perdeu 8,5 bilhões de dólares, né? Não sei, eu não tenho a informação se houve vítimas, né? Se pessoas perderam vidas. Acredito que não, mas pode ter ocorrido. E aí? Olha como com um simples fato, uma coisa simples. Uma conversão mal feita resultou. Lembra da bola de neve, que eu falei lá no início. Se ela começar aqui, ela começa pequenininha. Mas olha o que ela vai virando. Ela vai virando, virando, virando. E, no final das contas, né, gerou um estrago muito grande, que é o que aconteceu com a explosão desse foguete. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é o quê? Qualidade. Como que eu vou desenvolver um software? Primeiro eu tenho que levantar os requisitos do meu software. Então, eu preciso fazer isso com qualidade. Faço um levantamento detalhado da qualidade do meu software. Está ok? Vamos para análise. Vamos para a próxima fase. Não, identificamos o problema. Volta. Refaz tudo que tem que ser refeito para dar seguimento. Então isso não é errado, você encontrar um erro e ter que refazer ou voltar uma etapa e reconstruir. Erro é você chegar no final do projeto e viu que está com problema e ter que refazer tudo isso. Esse retrabalho. Antes você estava planejando e estruturando o seu software. Ali sim é o momento de você ficar achando erro, não é achando erro, né? Achando as possíveis falhas ou identificando todos os requisitos que são necessários para depois, posteriormente, dar seguimento. Então, é a bola de neve que eu venho falando lá desde o início dessa revisão. Beleza? Então, isso aqui eu trouxe mais para vocês, né, terem mesmo essa visão de como pode ser mais amplo do que simplesmente um software ruim. Dependendo de onde estiver esse software, ele pode gerar transtornos, né, muito grandes. Aqui eu reviso de novo o software, né, que é, como eu disse, conjunto de componentes lógicos de um computador-sistema para processamento de dados, né? Vai processar a informação e gerar vai te dar retorno de algum item. Vai ser o cálculo, um documento, um relatório, enfim, alguma coisa que você precise. Tá bom? E aí a gente conversou muito, né, sobre o produto e o processo. A gente tem que entender que existe uma diferença, né, entre produto e processo. O produto é o que a gente cria. E o processo é como a gente cria. O produto, então, vai ser o nosso software, né, mencionado aqui em cima. O produto é o nosso software. Enquanto o processo é todo aquele caminho que a gente vai seguir para poder alcançar o nosso produto. Então, qual que é a essência do produto? Qualidade. Eu tenho que ter um produto de qualidade ou entregar um produto de qualidade e eu tenho que atender às expectativas do meu cliente, certo? Ele tem que atender, porque senão não adianta. Um cliente que não tem suas expectativas criadas, ele não vai comprar um produto. O processo. O meu processo, ele tem que seguir também algumas características. Ele tem que ser consistente, ele tem que, né, ser gradativo ali, consistente, bacaninha. Ele tem que ser bem gerenciado. Em qualquer parte eu posso intervir nele. Volta para essa, volta, refaz. Porque se eu tenho um processo que ele é todo gerenciável, eu sei cada etapa dele, eu consigo influenciar, eu consigo medir qualidade, eu consigo ter o feedback de todas as etapas, né? E questão de custo e tempo, porque está tudo relacionado ao processo de gestão. Então, entregar dentro de um prazo estabelecido com um valor, né, acordado. Então, o que a gente tem? O software, que é uma força, né, propulsora, é algo que realmente a gente precisa. Hoje a gente pode viver sem software? Não. Hoje a gente está cercado de muito software, a gente já não pode viver sem eles, né? Criar um software é uma tarefa agonizante,
sim, né, agonizante no sentido de que existem muitas coisas a serem feitas, existem muitas etapas. Não é simplesmente sentar e fazer, né, escrever código. Mas o software se torna um fator diferenciado que vai agregar valor a uma determinada solução ou a um determinado processo. Eu preciso emitir nota fiscal, um exemplo, né? Eu tinha que emitir na mão. O software agora emite tudo para mim. Não agregou valor? Olha que maravilha, né? Pensando lá atrás em emissão de notas. Então, tudo isso é o quê? É ser diferente, é fazer algo diferente. A proposta hoje não é inovação. Inovar é diferenciar do que já existe. Então, o software muitas vezes vai proporcionar isso. Possui capacidades diferenciadas, né? Como ser amigável ao ser humano. Então, isso aí vai entrar em outros fatores, questões de usabilidade, que vocês vão ver também. Não nessa disciplina, mas tem disciplina que vocês vão ver esse processo, né? De usabilidade e tudo mais. Desafio, como que a gente pode melhorar a qualidade? O desafio da engenharia de software sempre vai ser como a gente consegue melhorar a qualidade, como que a gente consegue ampliar a qualidade do nosso software criado. Então, a grande questão é como melhorar a qualidade. Beleza? Então, aqui a gente tem, né, a gente discutiu alguns pontos, a gente precisa melhorar. Quem que vai fazer essa melhoria? Vai ser o programador, vai ser ferramentas, vai ser gerente? Tecnicamente são todos nós, né? Todos os envolvidos, né? O programador tem que fazer o melhor dele, a ferramenta tem que entregar o melhor dela. Eu estou usando uma ferramenta que não é adequada. Já pensou o médico for fazer uma cirurgia, né, com motosserra? Não dá certo. Ele tem que ter uma ferramenta adequada para poder fazer aquilo. O gerente, ele tem que ter a questão de todo o controle, de toda a gestão, de todo o processo, porque ele precisa saber aonde está, para onde foi, o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Então, tudo isso tem que, todos esses agentes, né, tem que estar muito bem alinhado. Tá bom? Aqui, cadê? Eu vou aqui falar um pouco, não vou entrar em detalhes sobre a era de software, tá bom? Mas o que que acontece? Durante as 3 primeiras décadas da era do computador, o principal desafio era desenvolver hardware. Então, lá no início, hardware, pensando no ENIAC, né? O ENIAC grandão, alto custo, a ideia é reduzir o hardware e reduzir o custo. Beleza, eles conseguiram. A partir desse momento que eles conseguiram, eles entraram no outro problema, como desenvolver software. E aí agora eram 2 problemas. Reduzir o hardware e reduzir o custo e tamanho de hardware e melhorar a qualidade do software. Então começou-se a ter essas demandas, né? Porque, como eu disse, os computadores evoluíram, se tornaram tiveram maior desempenho, baixaram seus custos e tiveram grandes modificações. Então, precisou-se de software para poder atender tudo isso. Então, né, houve as gerações de software, né, a primeira era geração, como vocês quiserem usar. Isso aí vai de acordo com a literatura, tá bom? A primeira era, a segunda era, né, só vou passar aqui, não vou entrar em muitos detalhes nessa revisão. Ok? Então, né, depois a gente chega na quarta era e já, né, aqui que a gente está agora. Não sei se a gente já pode definir que nesse momento a gente está numa nova era, mas aqui a gente estava no web, né? Agora a gente está no mobile. Tudo está migrando para esses carinhas aqui, né? Então, pode ser que a gente já tenha uma nova era de desenvolvimento. Tudo está mudando. Tudo está saindo do computador e indo para o celular. A geladeira, né? Hoje já tem geladeira que faz compra. Então, são coisas que são pontos que vão evoluindo e a gente precisa evoluir juntamente com eles. Então, mediante todo esse cenário, o software, antes,
né, de tudo isso acontecer, antes da engenharia, era uma forma de arte, poucos métodos, processos, regras estabelecidas. Eu tentava, era tudo baseado em tentativa e erro, né? Então eu tentava, se desse certo, beleza, se não desse certo, eu tentava de novo. E a gente vivia num mundo indisciplinado, né? Eu fazia de um jeito, o Jonathan fazia de outro jeito, mas quem está aqui? O Nicolas fazia de outro jeito, o Israel, e a gente, cada um ia fazendo de um jeito, no final das contas a gente tinha um monte de programa diferente, todos nós indisciplinados, certo? E depois, o software, né, o item é o item de maior custo, né? Faltou um D aqui, perdão. Agora, por que ele é o de maior custo, né? A gente ainda, se a gente for parar para pensar, poxa, antigamente a gente tinha problemas, certo? Era custo, prazo, não tinha qualidade, era cada um de um jeito, não existia métodos, né? A gente ia tentando e errando. E agora? Continua assim. Demora na conclusão, né? Erros. Por que nossos erros? Por que tantos erros, né? Então, a gente, antes da engenharia de software, a gente tinha esses problemas e depois dela continua tendo. Por quê? Porque a gente não aplica. Porque a gente não segue à risca aquilo que tem que ser seguido, certo? Então a gente acaba demorando a conclusão, por quê? Porque a gente não estruturou de forma correta, a gente não planejou com qualidade todo o processo, certo? Então esses porquês aí acabam acontecendo. Por que a gente ainda tem tanto erro? Porque a gente não teve um processo de qualidade. A gente não tem o foco na qualidade. A gente não está se apoiando em cima disso aqui. Então, isso tudo vai influenciar para que a gente ainda tenha isso. A gente tem que conseguir medir o nosso software. Medir a quantidade de erros. A gente tem que medir a quantidade de todos os parâmetros dele, porque se eu tenho um informativo que tem um erro, eu sei que eu tenho que consertar um erro. Agora, se eu não tenho informativo que tem erro, eu vou consertar o quê? Não existe o que consertar, certo? Então, esses itens a gente tem que conseguir medir. A gente vai ter uma aula para frente só sobre métricas, né? Então, é necessário medir, é necessário entender todo esse processo, tá bom? E aí aqui a gente tem o software, né? Que é relacionado ao produto ainda. É o quê? Instruções que, quando executadas, né, produzem a função. Então, um algoritmo. O que um algoritmo faz? Estruturas de dados que permitem a manipulação das informações. Você ter uma estrutura que você consiga ler, alterar. O famoso CRUD, né? Criar, deletar. Não, criar, ler, alterar e deletar. Documentos que... Peraí, cadê? Tá aqui. Documentos que desenvolvem a operação e o uso de programas, né? Eu coloquei aqui utopia. Por quê? Será que é uma utopia a gente conseguir fazer a documentação dos nossos sistemas, já que muita gente não faz? E aí? Todo mundo aqui já deve ter, né, ouvido falar da programação web, site e tudo mais. Pensa você entrasse num Bootstrap e lá não tivesse a documentação de como você faria a instalação do Bootstrap. Legal. Quem desenvolveu o Bootstrap saberia usar. E quem não desenvolveu o Bootstrap e gostaria de usar aquele framework? Como que eu saberia como usar uma tabela ou como colocar um botão? Então, tudo isso são pontos que a gente tem que documentar. Por isso que é importante a documentação. Não pode ser uma utopia, tem que ser uma realidade. Aqui, esse material está sem. Espera aí que eu vou achar um material que tenha essa curva aí, só um instante. Essa curva aí, eu acabei que...
na verdade, eu só utilizei o material que já estava postado, né, no AVA. Essa curva aí é uma curva que eu desenhava no quadro. Então, só deixa eu projetar aqui para vocês, só pegar aqui no e-mail, eu já projeto para vocês. Deixa eu achar o e-mail aqui. Só um instante, galera. Acho que vocês conseguem ver, né? A tela, conseguem. É isso aqui, ó. A curva de software é essa aí, ó. Né, a gente tem índice de falhas de acordo com o tempo. O que acontece? Os índices de falhas começam altos logo no início do processo de desenvolvimento, que é nessa parte aqui, né? E à medida que ele vai passando o tempo, principalmente no processo de desenvolvimento, essas falhas elas tendem a ser reduzidas, chegando a quase zero, nunca serão zero, porque sempre pode ser influência de usuário, mudança de alguma regra, enfim, sempre pode acontecer alguma falha. E mais para o final da sua vida, né, do seu tempo de existência, essas falhas tendem a voltar a crescer por causa do desgaste. Aí é porque a tecnologia está defasada e tudo mais. Né? Antigamente, pensar em sistemas Delphi. Tem sistemas Delphi que rodam ainda, mas começam já a começar várias falhas por causa desse desgaste. Outras tecnologias vão se atualizando e parte do sistema vai ficando para trás e, consequentemente, as falhas aumentam. Né? Então, a curva real, mais ou menos isso. Né? O ideal seria o quê? As falhas começam, logo no processo de desenvolvimento, as falhas começam a ser zeradas e permanecem zeradas para sempre. Enquanto o sistema tiver vida, ele continua sendo zerado. Só que o que acontece? Aqui vem a curva real, né? Ela vai subindo. Por quê? Você muda. Beleza, você vai fazendo mudanças no seu software. Desculpa. Você vai fazendo mudanças no seu software. Mas essas mudanças vão gerando novas falhas. Você nunca consegue chegar nessa curva idealizada e a curva de falha sempre vai subindo praticamente nessa mesma ideia, acompanhando a curva real aqui de desgaste. Beleza? Então, a gente tem que entender isso. Nosso produto é algo que tem vida útil. Assim como uma pessoa nasce, cresce e morre. Né? Nosso software também é assim. Então, tudo isso aqui a gente tem que ter noção. E essas mudanças, a gente tem que saber fazer essas mudanças para que, mediante ao nosso cenário tecnológico, né, que muda constantemente, tecnologias, ferramentas, a gente saber lidar com essa mudança para tentar fazer com que essa linha verde, em vez de subir, permaneça o mais próximo aqui do zero da linha azul. Certo? A ideia é essa. Não é utopia. Acontece, pode acontecer. Porém,
existe um processo gerencial que tem que ser muito bem estruturado para que esse cenário aconteça. Tá bom? Por fim, né, a gente tem alguns componentes, né, forma básica, componentes não executáveis em máquinas, componentes executáveis em máquinas. Isso aqui é dentro do produto, tá? Isso aqui é como se fosse o software, tá bom? Linguagens, a gente vai ter ela de máquina, linguagem de baixo nível e linguagens de máquina, que seria o baixo nível, linguagem de alto nível, linguagens especializadas, certo? Então aqui a gente tem alguns detalhes sobre o software, tá bom? Sobre o produto. Isso aqui vocês, né, já sabem. Linguagem de baixo nível, mais próximo da máquina, lá o assembly, certo? Linguagem de alto nível, mais próximos do usuário, interface gráfica, tudo bonitinho, tudo mais. Linguagens especializadas pode entrar como um sistema embarcado, aquela interfacezinha do seu micro-ondas, que você apertou lá um botão pipoca, ele já calculou X tempo e já iniciou, esperando que, né, tenha uma pipoca lá dentro para ele poder fazer o processo de, né, transformar o milho de fato em pipoca. Então, algumas aplicações, né, do meu software. Eu tenho software básico, software de tempo real, softwares para comércio, softwares que vão trabalhar questões científicas ou de engenharia, né? Softwares embutidos, softwares em computadores pessoais, software de inteligência artificial, enfim, existem vários tipos de software para várias demandas, estruturados de várias formas para atender vários requisitos. Qual é o melhor? Qual é a melhor forma de desenvolver software? Se a gente vir aqui, né, nessa figura. Qual é a melhor ferramenta para desenvolver um software? Qual é o melhor método para construir um software? Qual é o melhor processo? Não existe o melhor, porque existem N formas de fazer. Então, processos podem ser diferentes. Talvez o processo que funcionou muito bem em um projeto não funcione no outro. A única coisa que todos têm que ter como base é isso aqui, qualidade. Tendo foco na qualidade, né, estruturado de uma forma muito bem organizada, tudo está resolvido. Beleza? Ok, alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento a fazer? Aproveitar que então o Guincho parou aqui, fazer o seguinte. Não há, por enquanto, dúvidas, né? Se alguém tiver dúvidas, então poste lá no fórum. Lembrando que nosso trabalho, né, o nosso artigo científico que eu já passei para vocês ainda vai estar valendo. A gente vai ter a data de apresentação. Eu vou estar disponibilizando para vocês o novo cronograma de como que vai ficar as atividades, o que a gente vai ver em cada dia, melhor, em cada semana. E eu já peço que vocês montem os trios para fazer o artigo. Né? Quem ainda não tem, alguns colegas já até me procuraram para poder estar pedindo algumas orientações de como fazer ou de como estruturar o trabalho. Então, por favor, quem ainda não tem grupo ou quem ainda não definiu o tema, por favor, faça o quanto antes, porque esse trabalho vai ser apresentado no final do semestre e terá valor de 20 pontos, tá bom? Se vai ser apresentado por web ou vai ser apresentado presencialmente porque a pandemia já passou, isso aí é só um detalhe,
ok? Mas, de qualquer forma, a gente vai estar juntos vendo essas apresentações, tá ok? Se alguém tiver dúvidas, questões do artigo, também pode postar lá no fórum e a gente vai respondendo e a gente vai dialogando, tá bom? Eu vou criar lá eu acho que eu tinha, não sei se eu criei, deixa eu já olhar aqui de uma vez, para definição dos grupos do artigo. Não, não criei. Eu vou criar aqui embaixo, então, um tópico para vocês marcarem quem são os grupos de vocês, os trios, né? Então vocês escolham e dali para frente a gente vai trabalhando juntos. Vocês vão, dúvidas vocês podem ir me mandando, a gente vai conversando, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo? Então, vou fazer o seguinte. Quarta-feira, a gente, nesse mesmo horário de aula, a gente vai falar sobre os mitos, né, de software. E quem tiver dúvida, por favor, responda lá no AVA, lá no fórum, né? Mande lá que a gente vai conversando. E eu acho que eu gostaria que vocês dessem o feedback de vocês lá também. Eu vou criar um tópico lá, feedback, né? Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esse processo, essa metodologia de aula, né? E lembrando que a gente está gravando essa aula, então essa aula vai estar disponível no YouTube. O link vai estar no AVA. Eu vou postar depois, eu não vou deixar como público, eu vou deixar o vídeo como não listado. Então, todo mundo, né, que quiser assistir esse vídeo, é só abrir o AVA, ir lá na semana e pegar, né, ou clicar no link para poder ver esse vídeo, ok? Então, espero que vocês, né, tenham conseguido pegar né, captar bem essa mensagem da aula de hoje. Hoje foi a aula um pouquinho maior, mas normalmente eu não vou usar todo esse tempo, porque fica um pouco massivo. Mas já que hoje era uma revisão dos pontos que a gente já tinha visto, então eu acho que foi prudente. E a partir da quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente começa o conteúdo, já pensando na nossa prova daqui a uns dias. E espero que vocês tenham gostado. Dê um feedback lá depois para mim, para a gente poder estar melhorando esse processo aí de aula, essa troca de, né, informação. Tá, ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se no direito, fiquem à vontade. Bom, então eu vou encerrar a aula aqui. Se alguém tiver dúvida, manda lá no privado, tem o grupo do WhatsApp, para quem não viu ainda, tá lá. Não é obrigatório, mas quem quiser fazer parte ou tá lá conversando, a gente vai estar lá, tá bom? Também tirando dúvidas. Forte abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira. Valeu!